Outra coisa que nós ficamos como somos desesperados e histéricos, né? Ora procurando uma identidade, ora procurando inimigos, nós protagonizamos cenas ridículas. Né? Assim, cada hora você vê assim, um jogador gringo, vê um ameríndio, ele vem e faz um xingamento racista contra qualquer jogador brasileiro ou contra qualquer torcedor. Todo mundo chora, cara. Calma aí, galera. Chora. E aí ontem teve um caso que acho que é o mais cômico, que mostra o absurdo em que essas coisas estão se tornando, né? Porque assim, o Brasil perdeu pra Argentina, me parece que, assim, todo mundo, gente, precisamos arrumar algum comentário racista pra gente, né, fingir que nada tá acontecendo e que isso é uma grande perseguição racial, né? Dá uma olhada. Isso aqui mostra o quão ridículo isso tudo, assim, o ponto do absurdo que isso chegou. Vamos lá. Um ameríndio, um cara dos famosos, uma esquerda gosta de chamar povos originários aqui da América do Sul, que mora na Argentina, um argentino, né? Ele está basicamente chamando de macaco, ele está fazendo uma simbologia fálica ali de uma penetração, dando a entender que parece que o time do Brasil se ferrou, né? Ele foi lenhado ali pelo Argentina, ele está torcendo pela Argentina dele. Tá rindo, tá tirando onda ali de um brasileiro. De que brasileiro? Vamos dizer, porque ele estava claramente apontando pra alguém que estava filmando, certo, Rafael Almeida Riso? Certo, senhor. Vamos lá, então ele estava chamando de macaco e falando que se ferrou um sujeito. Vamos ver o sujeito. Um cara branco, de olhos amendoados, esverdeados, de família mais ou menos rica, que organiza aquela torcida de mentira que foi indo pra Copa com o dinheiro dos outros, né? É aquela torcida oficial do Brasil, você deve ter ouvido falar disso, né? É uma torcida que fica indo pra Copa do Mundo. É o Movimento Verde e Amarelo. Movimento Verde e Amarelo. É um negócio patético, que é uma torcida oficial do Brasil que fica indo torcer. Lá, olha só, nós estamos engraçados aqui na Rússia, nós estamos causando aqui. E essa Brahma dá dinheiro pra eles, com a galera dando dinheiro, e o papel deles é ficar fazendo isso. E aí, assim, o índio lá chamou esse cara de macaco. Aí ele tá muito racista, filho da puta. Xinga ele de qualquer outra coisa, ou não xinga nada, ou não se ofenda, mas pra ele é um grande momento. Que parece que o grande momento que um torcedor brasileiro tem que ter, ou que um brasileiro tem que ter agora perante o mundo, é denunciar o racismo dos outros. Toma banho, cara. Tem mais o que se preocupar do que isso. Ou ficar ofendido, eu estou muito ofendido com isso. Você não tá ofendido. Isso é só bobo. Isso é bobo. Isso é Você entende que, assim, os sentimentos desse cara foram colonizados pela visão de mundo esquerda. Então, não é que ele foi ofendido. Esse cara não foi ofendido. Se o outro cara tivesse querendo fazer um ataque de cunho racista para um negro, o contexto seria outro, né? Isso daí é contexto tratado de uma maneira diferente. Ele fez para um branco, porque no fundo, esses caras todos, eles chamam a gente de macaco com base racista e com base porque eles gostam de chamar de macaco. E eu acho muito engraçado que são minorias se atacando, fica até uma coisa complicada ali pra galera, vamos dizer, ficar desenhando. O ponto é, esse cara branco não é alvo dessa ofensa, né? Não é assim que brancos foram tratados aqui durante o processo de colonização e tal. Esse cara só tá vivendo um sentimentalismo de esquerda. E aí ele é colonizado pela mentalidade esquerda e fica ali, muito ofendido e tal, né? E aí parece que assim, todo mundo do Brasil foi pra lá, atenção, estamos aguardando alguém, aí um cara branco é chamado e fica lá ofendido, porque vamos colocar, um homem, como eles dizem nos Estados Unidos, um homem de cor, né? Um indígena, um povo originário, o xingou desta maneira. Isto mostra, amigos, o quanto tudo isso é meio psicodélico, meio ridículo. E como as pessoas são sentimentalistas e bobas. E aí, no fundo, são todas muito fracas. São todas fracas. Fracas. Todo mundo fraco. E assim, às vezes os caras estão levando muito a sério o xingamento. Às vezes o xingamento é um xingamento. O juiz estão xingando a mãe dele de vagabunda o jogo inteiro. E tipo, mano, ele não é. A mãe dele não é uma vagabunda, assim como o negro não é um macaco. Entendeu? É um xingamento. E o xingamento às vezes é vazio, ele é um xingamento em si. Só que a galera não fica psicologizando. Então é como se o juiz. Meu Deus, pare tudo. Minha mãe não é uma vagabunda. Pô, calma aí, cara. Sabe? Vocês são muito chorões, uma galera muito sofredora, cara. Que coisa meio boba. Perdão, não hablo inflação. É isso. Aí fica chorando. Tô mal, meu Deus. Tô mal. Pô, calma aí, velho. Calma aí, relaxa aí um pouco. Cara, o Brasil perdeu porque o time é ruim, o técnico é ruim. E a Argentina ganha porque a Argentina tem um time bom no momento certo, com um técnico bom. Se eu for ficar fazendo muitas elucubrações, tá? Eu vou ficar me perdendo. Tipo, o futebol brasileiro é muito corrupto. O futebol mundial é corrupto, o Platini é corrupto, a UEFA é corrupta pra caramba. O futebol do mundo árabe é completamente corrupto. E uns ganham, outros perdem, é da vida, né? Não tô falando naturalmente que a corrupção
seleção não vamos dizer, tenha seu papel aí no mau desempenho, tudo tem, tá? Mas outros também tem. A diferença pra mim toda antigamente havia uma diferença técnica que os jogadores brasileiros tinham, que compensavam a pobreza, a falta de recursos e a diferença tática que os times gringos tinham. Essa é uma realidade. Até os anos 80, o futebol brasileiro conseguia competir com o futebol internacional e naquelas, tá? Lembrando, assim, parece que assim, antigamente só o Brasil jogava bem. Não, o Brasil até 1990 o Brasil tinha 3 Copas, a Itália tinha 3 Copas, a Alemanha fez 3 Copas ali. Sabe? O Brasil não era muito superior a ninguém, né? Não era uma dominação, mas a gente tinha na cabeça que nós éramos muito melhores do que todo mundo e que o Brasil era o país de futebol. E não é, cara. O Brasil era um país importante no futebol como outros também o são. E essa é a realidade. E parece que assim, os gringos não sabem jogar bola, tudo cinturador. Mentira. Na maior parte do tempo, quem tá vencendo os campeonatos são gringos, são europeus. Então, né, a gente que criou essas coisas, e o futebol no Brasil tem vamos dizer, um papel cultural desproporcionalmente grande, né? É triste que, assim, parece que assim, um elemento constituinte da personalidade brasileira seja um jogo, sabe? Um esporte. Não deve ser, não pode ser, sabe? Se você tá botando tanta esperança no esporte, né? Que o esporte vai unir a identidade nacional. E outra coisa, também não significa que nós estamos passando, isso seja um sinal, vamos, de derrocada civilizacional. Porque em outros momentos ruins da nossa história, nós tivemos times que funcionavam e tal. Então, o que dá pra dizer, porém, aí eu vou falar agora o que nos interessa, tá? É que, assim, e essa é uma análise que é cabível, tá? Então não tô indo pra uma análise esportiva, porque eu não tenho condições. Assim como dizer que o vínculo e as relações entre o Brasil e a seleção brasileira foram praticamente cortados. E quase não há sentido hoje em ter aquele tipo de torcida meio ufanista que as pessoas tinham antigamente pela seleção brasileira. Porque hoje as pessoas têm, inclusive, mais o que fazer. E eu acho que é até saudável que elas não sejam tão ligadas à seleção brasileira, porque eu volto a falar, acho que é até meio exagerada a relação que o brasileiro tem com o futebol. Eu acho que é uma relação que ele exagera, é como se na ânsia desesperada de criar uma identidade, você coloca certas coisas num determinado pedestal, tá? Eu não nego que outras figuras que eu até admiro, o Senna, que tá no automobilismo, o Pelé no futebol, tem o seu papel, vamos dizer, na história brasileira até exagerados, porque a ânsia de termos heróis e referências e líderes reconhecidos pelo mundo é tão grande que qualquer coisa já nos contenta. E não é que eles sejam qualquer coisa, eles são os melhores no esporte, são 2 símbolos e tal, mas acho que tem um problema nosso em exagerar o papel do esporte na identidade nacional. É como se fosse, vamos dizer, a ausência de história pura e simples, de conquistas reais pro nosso povo, e a gente, né, tem uma conquista esportiva, né, que é uma simulação de guerra. O esporte é uma simulação de batalha, é uma simulação com esporte coletivo, claro, mas também a simulação de feitos e conquistas pessoais, de proezas técnicas e habilidade. Então, a gente acredita que a simulação é o real, quando o real é o real e a simulação até reflete em parte o real, mas ela não é o real. Ou seja, um time de futebol brasileiro ir bem, um esportista ganhar o campeonato, não significa que nós estamos vencendo junto, tá? Mas serve, aí sim, tá? Quando você tem um país que tá indo bem, né, serve como uma demonstração de que aquele país, ele tá exuberante em todas as suas coisas. Então, um país que vai bem em Olimpíadas, acho que as Olimpíadas têm esse papel, que consegue bem em muitas categorias, né, ele mostra a exuberância daquele momento, daquele povo, daquela cultura. Então, o esporte como consequência, sim. Problema, assim, a gente dimensiona um esporte demais, o papel dele aumenta demais, a gente trata aquilo como uma coisa de vida ou morte. E hoje, como há essa ruptura e até essa perda de importância da seleção brasileira, fica tendo essas discussões. Por exemplo, os jogadores brasileiros, eles representam a população brasileira? Hoje todo mundo fala que não, no que eu discordo completamente. Os jogadores brasileiros, assim, de hoje, assim como os do passado, representam um recorte de setores da população brasileira. Então, quem é o jogador da seleção de agora, do Brasil? O jogador da seleção brasileira de hoje é um cara que representa esses jovens da periferia, das periferias ao redor do Brasil. É um menino da periferia com os sonhos dos meninos da periferia. O sonho de ficar rico, o sonho de ter, sabe, um carrão, tatuagens, ficar amigo de certos cantores, de certos músicos, de frequentar certas festas, de sair com determinado tipo de mulher. E é um tipo de sonho, né? Um tipo de coisa que você vai ver no funk e ostentação, você vai ver no trap, você vai ver na música, você vai ver nesses elementos da cultura pop, que hoje a gente percebe, né, aqui vivendo a nossa vida normal, que em grande medida é deletério pra essas pessoas e pra sociedade como um todo, porque é um tipo de produção ruim. Tá, eu não tô aqui nem fazendo um julgamento se a letra de uma música diz isso, se o artista fez isso. Não, eu estou dizendo, é uma produção de cultura de massa ruim, meio tosca, meio rude, e esses caras representam isso. E a galera do passado, como é que era a galera da geração
da seleção dos 70. Eram homens do tempo deles, talvez aquelas seleções ali, elas fossem no passado mais diversas, tá? Hoje você tem realmente uma indústria de pegar meninos que estão morando em bairros de periferia, em cidades pequenas, e você pega muito pobre, já manda pra base um time de futebol e vai. Lá os times eram diferentes, tinha mais gente oriunda das classes médias, urbanas e rurais, né? Os times eles eram, vamos dizer assim, tinham figuras diferentes, de classes sociais diferentes, de um país que as pessoas praticavam mais o esporte, então pessoas de todas as classes sociais praticavam mais o futebol, porque o futebol tinha espaço para ser jogado nas ruas, nos campinhos. Hoje, se você fica andando numa cidade, eu não vejo em São Paulo, eu não vejo nenhum lugar com crianças jogando bola na rua. Eu ainda joguei um pouco de bola na rua com amigos. Hoje eu não vejo isso. Eu ando, eu não vejo ninguém jogando bola na rua. Acho que isso é uma coisa meio que morta. Campinho, então, praticamente não existe, pra ser honesto. Pra você jogar bola, a gente joga bola, assim, a gente é velho, a gente joga bola. E paga pra jogar no society. Com colete, bola, tudo, né? Você tem que... Aquela coisa meio orgânica acabou, né? Então o futebol de hoje é um futebol que representa, volto a colocar, uma indústria, e é uma indústria que tem como mão de obra moleques e garotos que representam essa massa de jovens oriundos das periferias com seus sonhos e seus problemas. O despreparo que esses jovens têm ao entrar no mercado de trabalho, no geral, é refletido no despreparo que esses meninos que vão pra Europa e enriquecem têm ao lidar com a pressão, com tudo. Mas se você falar, pô, mas eles jogam em times grandes, dão certo. Sim, eles dão certo, mas parece que quando eles são reunidos aqui, tá? Você vê esses defeitos aflorarem, que é como se eles estivessem reunindo com essa brasilidade, é como se fosse um retorno à família pra esses caras. E as pessoas, o torcedor brasileiro é meio cruel, ele espera muito desses caras, ele exige muito desses caras, isso não vem, aí fica todo mundo frustrado. Eu acho que o jogador de futebol brasileiro não se diverte jogando pela seleção brasileira, o torcedor não se diverte, a imprensa gosta da briga, porque a imprensa vende, ela tem audiência, basicamente tratando de desgraça. Então o Brasil tomar 4-1 da Argentina, para a imprensa brasileira, é melhor do que ele tivesse empatado em 0-0. Porque se ele tivesse empatado em 0-0, não tinha crise. Se não tem crise, não tem audiência. Eu só acho que lidemos cada vez mais com a ideia de que nós estamos nos desassociando do futebol e da seleção brasileira, e que talvez seja um fenômeno que, vamos dizer, não vai se alterar. E mais, que o Brasil provavelmente não vai ganhar. Assim, acho impossível que o Brasil ganhe a próxima Copa. Muito provavelmente não vai ganhar a Copa seguinte. E talvez porque o futebol, como qualquer coisa, qualquer arte, qualquer ofício humano ao longo dos últimos 20, 30 anos, ele se tornou muito competitivo. Hoje todo mundo pratica bom futebol. Qualquer nação com 5 milhões de habitantes, com dinheiro na conta, consegue praticar bom futebol. Basta ver o Uruguai, Riso. Quem é melhor hoje, o Brasil ou o Uruguai? Uruguai. Uruguai é melhor. Brasil ou Croácia? Mais ou menos pau a pau, certo? A população da Croácia é alguns milhõezinhos de pessoas. O Brasil tem 200 e eles praticam a mesma coisa. Por quê? Porque a técnica hoje foi, né, se refinando. Hoje várias pessoas têm acesso, né, o conhecimento é compartilhado. Então você vai vencer no detalhe. E como é no detalhe que você vence, é literalmente assim, na quantidade de energia que você vai colocar em pequenas coisas que vão fazer uma pequena diferença no final, dado que todo mundo tá muito próximo. O Brasil falta isso. E falta porque falta pessoas brilhantes no Brasil, em muitas coisas. E agora eu não estou falando apenas de futebol, né? Esse aqui é algo mais que falta em tudo. E quando a gente repara as coisas que estão funcionando no mundo, né, não são apenas as grandes diferenças. O cara que inventa uma tecnologia completamente nova para um determinado produto, para um determinado setor. Por exemplo, o Elon Musk, que revolucionou o setor de motor de foguete, barateado demais os lançamentos, né? Ele criou uma diferença tecnológica gigante. Vou pra Fórmula 1, pra ir pro esporte. Repararam as diferenças de tempo em treino oficial hoje, quando comparadas com a era do Senna, são bizarras. Antigamente, do primeiro ao sexto colocado, num grid de largada na Fórmula 1, a diferença era de 3 segundos, 2,5, 1,8. Hoje, assim, quando muito é meio segundo. As diferenças todas se achataram. Então, o ganho tá no detalhe. Só que pra você chegar naquele detalhe que vai dar aquela diferença, são muitos zilhões, é muito dinheiro, é muito conhecimento, muito material humano. Você precisa melhorar muito, muito, muito pra você ter aquela pequena diferença. Vocês entendem? Assim, o básico todo mundo já faz. E agora é o detalhe do detalhe do detalhe que faz a diferença em qualquer arte humana e qualquer ofício humano. Nós vamos perder. E vamos sempre ficar procurando razões emotivas. Então, tá, essas coisas. Ai, esses jogadores com esses cabelinhos, não sei o que. Os caras que estavam com seus cabelinhos também. Ah, e tatuados, eles estavam tatuados também. Eles eram melhores. Eles são melhores, eles são mais inteligentes, eles têm um técnico muito mais capaz, eles têm uma geração superior, eles vão ficar ganhando. Já vem uma geração ruim de Argentina, eles vão ficar lá na fila, igual já ficaram antes. A vida é mais ou menos assim. Ou não, eles vão ficar bons por muito tempo. Sabe? É do jogo. E não tentem abstrair. Certas coisas são apenas futebol. A gente pode tirar algumas coisas pra gente fazer paralelos, né?